Olá, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos a mais um Rumo à Posse! Não deixem de falar com seus amigos, com seus inimigos, com pais, parentes. Apertem os sininhos, deem like, ajudem-nos a promover o nosso trabalhinho aqui. Quanto mais você me ajudar, mais eu posso oferecer coisas para vocês. Eu já estou querendo arrumar mais um diazinho para fazer mais um dia de Rumo à Posse. Então eu preciso muito que você ajude a divulgar o nosso trabalho. Bom, vamos lá. Hoje a banca escolhida, certo? É a banca Instituto AOCP. Vamos falar um pouquinho sobre essa banca. Rosenthal, o Instituto AOCP e a banca AOCP são exatamente a mesma banca? Sim, são a mesma banca. São pessoas jurídicas diferentes. Sim, cada uma tem seu CNPJ. Mas depois, se você investigar direitinho, você vai perceber que eles têm o mesmo endereço, alguns telefones comuns. Aí você olha a prova, inclusive, você vai perceber que é a mesma formatação. E você percebe pelas perguntas formuladas, você já começa a identificar quem escreve, a maneira de escrever e tal. Você percebe que são exatamente as mesmas pessoas, ou seja, é exatamente o mesmo corpo de professores. Então vocês podem estudar indistintamente por provas da OACP ou por provas no Instituto AOCP. Aí o cara pergunta, mas Rosenthal, qual é a matéria assim que mais cai? Olha, cara, eles cobram de tudo um pouquinho. Tá? Eu vejo de tudo, até mesmo estrutura e formação de palavras, eu percebo que de vez em quando cai. Tá? E, enfim, eles cobram de tudo um pouco. Se eu tivesse que priorizar alguns assuntos, obviamente eu priorizaria sempre verbos, conjunções, crase. Acho que o cara que já está nesse ponto de querer passar em concurso público, ele já tem que dominar a parte de regras de acentuação. Tá? Em alguns casos, o que eles estão fazendo? Porque hoje em dia eles estão diminuindo um pouco a quantidade de questões de português. Então, geralmente, as provas antigas tinham até 30 questões. As provas que a OCP tem feito têm sido na base, aí, na faixa de 10 questões. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando dois assuntos, por exemplo, pontuação e crase, e botam numa questão só. Então, você vai encontrar a questão assinar a opção em que a pontuação e o emprego do acento indicativo de crase estão empregados corretamente. Então, você tem que olhar as duas coisas, tá? Aí fazer análise dos dois elementos. Então, eu tenho visto que algumas questões estão misturando alguns aspectos diferentes da gramática. Certo? Então, eles trabalham sempre com muita questão de frase certa, frase errada, o que exige que você conheça bem crase, pontuação, concordância, regência e colocação pronominal. Ou seja, no final das contas, eu vou ter que chegar para você e falar assim, olha, meu amigo, estude tudo, porque pode cair de tudo. Tá? Pode cair qualquer coisa. Sintaxe, a parte de conjunções sempre eles cobram. Né? Se você souber, por exemplo, as conjunções coordenativas e subordinativas, você vai saber classificação de orações coordenadas e subordinadas adverbiais. Bom, por exemplo, eu acabei de olhar agora a prova da Polícia Civil do Espírito Santo, né? De investigador, que foi em 2019, prova recentíssima. E eles sublinharam eles perguntam qual oração é subordinada adverbial temporal. Cara, se você conhecer a conjunção subordinativa temporal, você vai saber a oração subordinada adverbial temporal. Aliás, se eu não me engano, em 10 questões, 2 foram de conjunções. É uma banca que privilegia muito questões de conjunção. Certo? E uma outra coisa que eu tenho visto cair, tipologia pode cair? Pode, mas eu vejo cair menos. Tá? Descrição, narração, dissertação e tal. Agora, gênero textual tem visto cair. Lembram que são gêneros textuais? São aqueles textos informativos, publicitários, preditivos, né, normativos, injuntivos ou instrucionais, enfim. Então, muita atenção a isso aqui. Por exemplo, nessa prova de investigador que eu acabei de falar, caiu, ele foi, se não me engano, uma das últimas questões da prova, né, versam um pouco sobre essa parte de gêneros textuais. Beleza, galera? Então, hoje eu selecionei uma questãozinha interessante, como eu falei para vocês, em que eles misturam dois assuntos diferentes. Reparem, regência e colocação pronominal. Então, você vai ter que analisar. Ah, Rosenthal, se aparecer um erro de concordância, dane-se. Se aparecer um erro de pontuação, dane-se. Ele está mandando você avaliar as regras de quê?
de regência e de colocação pronominal. E ele pede para você assinalar a opção correta. Lembre-se de suspender a entrega de jornais e revistas. Gente, verbos lembrar e esquecer. Ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. Ou você tem pronome oblíquo e preposição, ou você não tem nenhum nem outro. Então eu posso falar, eu lembro o fato. Beleza. Lembro-me do fato. Beleza. Corretas? O que eu não poderia falar? O que eu não poderia falar? Lembro do fato. Porque se eu usei a preposição de, do é de mais o. Se eu usei a preposição de, eu tenho que utilizar o pronome oblíquo. Então, esta frase estava errada sem o pronome oblíquo me. Tranquilo? Mesma coisa. Nós esquecemos o trabalho. Perfeito. Nós nos esquecemos do trabalho. Perfeito. O que estaria errado? Nós esquecemos do trabalho. Porque se eu usei a preposição de, eu teria que usar o pronome oblíquo nos. Aqui eu usei a preposição de. Se eu usei a preposição de, eu sou obrigado a usar o pronome oblíquo. Perfeito. A regência está ótima. Perfeita. A regência, perfeita. Ok? E o pronome oblíquo também. Por quê? Porque o pronome oblíquo não pode iniciar a oração. Quando ele coloca em ênclise, ou seja, após o verbo, eu tenho total respeito à gramática da língua portuguesa. Ele quer a opção certa, nós já chegamos à resposta. Letra B de bola. Lembre da suspensão. Tá errado, cara. Porque se ele usou a preposição de, teria que haver o pronome oblíquo. O certo seria lembre-se da suspensão. Então, falha de regência. Legal? Maravilha. Não esqueça-se. Agora, olha só. Aqui ele usou a preposição e usou o pronome oblíquo. A regência está legal. Só que o não atrai o pronome oblíquo. Esse pronome oblíquo deveria estar aqui. Então, por um lado, a regência está legal, mas o erro ocorre de concordância. Então, o erro aqui, a falha é de concordância. Opa, concordância não. Erro de colocação pronominal. Erro de colocação. A letra D é o contrário. Ele usou a preposição. Mas ele não usou o pronome oblíquo. Erro de regência. Erro de regência. É mais preferível... Gente, o verbo preferir... Primeiro, você nunca pode usar mais. Eu prefiro mais uma coisa do que outra. Já é um erro grosseiro. E outra coisa, você não pode usar nem que nem do que. Eu prefiro uma coisa que outra, eu prefiro uma coisa do que outra. Eu prefiro uma coisa a outra. Então, eu prefiro cerveja a chopp. Eu prefiro cerveja a chopp. Então, nunca você pode dizer, eu prefiro mais cerveja do que chopp. Não posso falar, prefiro cerveja que chopp e do que chopp. Você não pode nem usar mais, nem que, nem do que. Você prefere uma coisa a outra. As pessoas acabam utilizando, com o verbo preferir, a palavra mais. Tá legal? Porque elas fazem analogia com o verbo gostar. Eu gosto mais de uma coisa do que de outra. Só que, quando você fala preferir, prefiro já significa gostar mais. Então, quando você fala eu prefiro mais, na realidade, você está sendo pleonástico, você está sendo redundante. É erro mesmo, é falha, e é falha de regência. Então, com o verbo preferir, você não pode usar a palavra mais. Tá? E isso que serve para o verbo preferir, essa mesma situação serve para o adjetivo preferível.
O adjetivo preferível, tá, acaba seguindo a mesma regência do verbo preferir. Você não pode falar é preferível mais cerveja do que chopp. Não, você tem que falar. E não pode usar nem o mais, nem que, nem do que. É preferível cerveja a chopp. Então é preferível cerveja a chopp. Tá legal? Então é preferível pedir. Então, olha lá, primeiro erro. É preferível pedir que o vizinho recolha as correspondências. Isso aqui está errado, não é do que, e sim a. Prefiro. É preferível pedir que o vizinho recolha as correspondências a suspender sua entrega. Tranquilo, galera? Foi bonito? Então vimos aí 2 assuntos, colocação pronominal e regência, e falamos um pouquinho sobre o Instituto OCP, que vai fazer o próximo concurso aqui da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Valeu, galera! Grande abraço! Não se esqueçam que às quintas-feiras também nós temos as nossas lives. Valeu! Até a próxima semana!